E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre fundos imobiliários. O índice IFIX, que é o índice que mede a média dos fundos imobiliários na Bolsa de Valores, teve uma alta de 9,97% até agora, cerca de 1% ao mês, o que é uma rentabilidade muito boa, inclusive batendo o Ibovespa, que nesse mesmo período tem uma valorização de 6,68%. Mas mesmo com o índice FIX subindo neste ano, temos fundos imobiliários com quedas de até 70% na bolsa de valores. E essas quedas são principalmente em fundos de papel. Então será que agora é a hora de vender os fundos imobiliários de papel? É hora de focar só em fundos de tijolo? E você que tem esses fundos aí que estão caindo 70%, o que você tem que fazer? Você tem que vender? Você tem que comprar mais? Isso é uma oportunidade? Isso tudo eu vou te mostrar no vídeo de hoje, então fica aqui até o final. Para quem não me conhece, eu me chamo Rudinei, eu sou investidor e criador desse canal. Então se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos novos aqui do canal. E se você gostar do conteúdo também, deixa o like. E agora bora lá para a tela do meu computador e eu vou te mostrar tudo aí sobre essas quedas nos fundos de papel. Bom, nessa tabela aqui eu tenho os fundos imobiliários que mais caíram até agora em 2023. Liderando aqui em primeiro lugar, temos o TORD 11, que caiu mais de 70% aqui nesse ano de 2023. O HCTR 11 em segundo lugar, com uma queda de 65,56%. O HCTR 11, né, muito tem se falado sobre esse fundo, né, ele está com várias inadimplências no portfólio, assim como o terceiro e o quarto lugar aqui dessa tabela, que é o VSLH 11 e o DEVA 11. O VSLH caiu 62,62% e o DEVA 11 47,27%. Então esses três fundos, eles têm muita inadimplência nos seus portfólios, o que acabou fazendo com que eles diminuíssem os dividendos e também tivessem essa desvalorização nas cotações. O XPPR11 com uma queda de 33,86%, esse aqui é um fundo de tijolo, tá? É um fundo de lajes corporativas que vem sofrendo, ainda não conseguiu se recuperar desde a crise econômica. Aí a gente tem o SARI11 e o BCRI11, os dois aí com aproximadamente 20% de queda. E também tem o BETRA11, um fundo imobiliário do agronegócio, com 16,65% de queda. E daqui para baixo são as quedas mais normais, né, que acontecem aí, geralmente na Bolsa de Valores. 10 a 12% são quedas já mais pontuais, mais normais, né, uma oscilação mais normal. Mas como é que faz para escapar desse tipo de fundo aqui, desse risco aqui, como tem nesses fundos aqui que mais caíram, né? Por exemplo, esses três fundos aqui, o HCTR, o VSLH e o DEVA11. Como é que faz para escapar disso, né? Bom, eu abri aqui o site fundsexplorer.com.br e coloquei aqui o HCTR11, tá? O que a maioria dos investidores fazem quando vai analisar um fundo de papel, tá? A grande maioria olha somente isso aqui, ó, Dividend Yield. Olha aqui, o fundo está pagando 12, 15, 20%, ele vai lá e compra e não olha mais nada. Alguns olham também aqui a liquidez, o PVP, patrimônio líquido, tá? Mas a grande maioria compra só pelo Dividend Yield, tá? Ou a grande maioria, né, 90% dos investidores olham apenas esses indicadores aqui, os principais indicadores. O que é um erro, tá? E eu sei que isso acontece porque eu converso com muitos investidores, eles acabam relatando que compraram apenas olhando Dividend Yield ou somente esses indicadores fundamentalistas aqui. E como é que faz então para você analisar um fundo de papel mais a fundo? Tem dois pontos aqui que eu quero te mostrar que são importantíssimos para você olhar em um fundo de papel, tá? Eu abri aqui o relatório gerencial, estou com a carteira do HCTR11 para a gente dar uma olhadinha aqui. E a primeira coisa que você tem que olhar no fundo de papel é o segmento. Tá? Como é que está distribuído esse dinheiro do fundo? Aonde que o fundo investe o dinheiro, o patrimônio do fundo? Tá? Isso é muito importante porque é dali que vai voltar o retorno para a gente. Então, se você olhar aqui na carteira aqui do HCTR11, nos segmentos, a gente vai ver que tem aqui 44% do patrimônio alocado em multipropriedade, 24% em hotelaria e 13% em loteamentos. Aqui dá mais de 80% do patrimônio do fundo em apenas três segmentos. Já é um indício que pode ter muito risco nesse fundo. Apenas três segmentos aí com 80% da carteira do fundo não pode, tá? É muita coisa. Aí você olha quais são esses segmentos, né? Multipropriedade, hotelaria e loteamento. Loteamento é arriscado, a gente sabe que por si só já é arriscado. Hotel também é arriscado em períodos de crise. As pessoas não vão passar férias em hotéis, elas não vão alugar quartos de hotéis, então o rendimento vai cair muito.
Multipropriedades é basicamente a mesma coisa aqui do setor hoteleiro, tá? Multipropriedades são propriedades que têm vários donos, ou seja, você compra o direito de passar certo período de tempo naquela propriedade. Isso acontece muito com resorts, tá? E é um outro setor também que, quando a economia vai mal, eles caem muito seus rendimentos, eles não têm clientes, né? Assim como o setor de hotéis. Então, você ter 80% da carteira de um fundo locada em três segmentos, e em três segmentos arriscados, é óbvio que pode dar problema. E deu problema, né? Quando a economia vai bem, vai tudo maravilhoso, eles rendem muito, porque eles têm um retorno muito grande por conta do risco, eu já vou mostrar isso aqui. Mas quando a economia vai mal, acontece isso que está acontecendo agora, muita inadimplência, esses credores não conseguem pagar as dívidas porque não têm clientes, né? Então essa é a primeira coisa que você tem que olhar, o segmento, aonde que está, e você tem que entender o que é esse segmento. Por exemplo, multipropriedade. Se você não entende o que é, você vai lá e pesquisa. Multipropriedade, o que são? Para você entender de fato onde o fundo está colocando o dinheiro, para você não correr risco desnecessário. Muita gente nem sabia, nem sabe até hoje aonde que o HCTR investe e não entende a questão do risco. Então a primeira coisa é olhar o segmento, onde está o patrimônio do fundo. A segunda coisa, que é um indicador de risco também, é você olhar aqui nos indexadores. Deixa eu só subir aqui para ficar mais fácil da gente ver. Você vai pegar aqui na parte da carteira e vai vir aqui nos indexadores, tá? Muita gente olha apenas aqui IPCA ou CDI, mas uma coisa importantíssima é a taxa de juros desses indicadores. Por exemplo, aqui a gente tem IPCA, né? Representa 90% dos contratos. IPCA mais 10,7%. A gente já nota que isso aqui são operações muito arriscadas. É a maioria do fundo em IPCA e a média é IPCA mais 10,7%. Para ficar fácil de você entender isso aqui, você tem que comparar com um título de renda fixa de longo prazo, um título IPCA. Hoje a gente tem aqui o IPCA de longo prazo rendendo aproximadamente IPCA mais 5,5%, no máximo IPCA mais 5,9%, 6%, no máximo IPCA mais 6%. Então aqui você tem o IPCA mais 10,7%. Isso aqui mostra que o risco é muito elevado dessas operações, tá? Quanto maior o risco, maior tem que ser o retorno para valer a pena para o fundo investir. Só que quanto maior o risco, pode ser mais prejudicial para você que está investindo nesse tipo de fundo. Então, duas coisas que você tem que olhar: o segmento, para saber onde está o dinheiro do fundo, e a taxa de juros. Quanto mais alta a taxa de juros, mais risco tem. Eu vou mostrar outro exemplo aqui. Esse aqui é o relatório gerencial do TORD11, aquele fundo que caiu mais de 70% na bolsa até agora, que eu mostrei na tabela, tá? Se você pegar aqui na alocação por carteira e você pegar aqui por tipo de ativo, você vai ver que ele investe em CRI, que ele investe em fundos imobiliários, equity e também em imóvel físico. E até está bem dividido aqui, 18,1% em CRI, 33,7% em fundos imobiliários, 47,4% em equity. Então, ele até tem uma boa diversificação. Mas, novamente, se você olhar aqui por setor, tá? Você vai ver aqui que 77% do patrimônio desse fundo está em hotelaria. Então, não tem como um fundo ter tudo isso em apenas um único segmento e não ter algum tipo de problema, principalmente quando a economia vai mal, quando tem crise, quando tem pandemia, como aconteceu. O setor de hotelaria ele vai praticamente a zero. Ninguém estava indo para hotéis durante a pandemia. Então, os hotéis não tinham como pagar essa dívida aqui com o fundo. Então, você olhando aqui por setor, você vai conseguir eliminar muitos fundos que têm um risco muito grande, tá? Outro exemplo aqui, para a gente ver de um fundo bom para você ver a diferença, tá? Eu estou aqui com o relatório do MXRF11, que é um dos melhores fundos de papel da Bolsa de Valores. Só para a gente pegar como exemplo para você ver a diferença. Deixa eu aumentar aqui. Então aqui a gente tem setores da economia. Tá? Começando aqui que o maior setor que esse fundo investe, o setor de maior relevância na carteira desse fundo, tem apenas 36%. Então, contra 70% ali do TORD11. E ele investe aqui no setor residencial, no setor de varejo de alimentos, setor de shopping, setor de cuidados com a saúde, setor industrial e também tem outros setores aqui menos relevantes, tá? Então, olha só, 36% aqui no setor residencial, 19% no varejo de alimentos, 16% no setor de shopping, 6% em cuidados com a saúde e 6% aqui na indústria. Então, são vários setores e todos eles bem distribuídos, não tem um apenas concentrado ali com a maior parte do patrimônio. Então, essa é a diferença de um bom fundo para um fundo muito arriscado. O risco do MXRF11 é muito menor que o risco do TORD11 ou do HCTR11. Olhando aqui também naquela parte dos indexadores, a gente vê que aqui ó, a parte do IPCA e a parte de CDI.
CDI são 30% dos contratos e IPCA 54% dos contratos. E olha a taxa, CDI mais 2,69% e IPCA mais 7,61%, contra 10,5% lá do HCTR11. Então aqui a taxa é muito menor. Significa que o risco é muito menor. Ele tem apenas um ganhozinho acima da renda fixa, que é o que naturalmente os fundos de papel deveriam fazer. Eles ter um ganho, um pequeno ganho aí de 1,5% acima da renda fixa para valer a pena a gente investir em fundos imobiliários e não deixar o dinheiro na renda fixa. Então isso aqui é um fundo seguro. Quando você vê taxas aqui de 10, 12, tem fundos com taxa aqui de 15%. Então tem fundos muito arriscados que ainda não tiveram problema na bolsa, mas que provavelmente podem ter aí no futuro. Entendido isso, se você tem esses fundos na carteira, o que você pode fazer? O que você deve fazer, tá? Basicamente, a gente tem duas opções. Ou você coloca de quarentena, você deixa lá na sua carteira, esquece ele na sua carteira e vai investir em outros fundos imobiliários, outras ações, outros ativos de boa qualidade e deixa lá. Se um dia ele voltar a valorizar e chegar no patamar que você tinha no seu preço de compra, você pode ou continuar investindo nele ou vender, tá? Então, a primeira opção, deixa lá na carteira e esquece que ele existe. A segunda opção é você engolir esse prejuízo aí e vender, pegar esse dinheiro e alocar em outros ativos, tá? Então, são basicamente essas duas opções que você tem. Ou aceita o prejuízo, vende e investe em bons ativos, ou você deixa ele em quarentena e esquece ele lá na sua carteira para ver o que vai acontecer. Eu vou falar o que eu estou fazendo, tá? Eu tenho um desses fundos na minha carteira e eu botei ele em quarentena. Já faz alguns meses que eu não compro mais ele. Ele tinha uma porcentagem de apenas 1% da minha carteira, então é praticamente irrelevante. Mas eu deixei ele lá de quarentena porque eles têm garantias reais por trás dessas operações, tá? Eles também não são bobos, eles não saem dando dinheiro assim para qualquer um. Eles têm garantias reais. Se preciso for, essas garantias vão ser executadas. Não sabemos se elas podem cobrir toda essa dívida ou não, mas pelo menos parte dessa dívida pode ser recuperada. Então, a minha opinião é que você coloque lá de quarentena e vá comprar outros fundos imobiliários de melhor qualidade e depois você vê o que você faz aí se ele chegar no patamar do seu preço de compra, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.